Olá, turma da terceira fase, sejam bem-vindos a mais uma aula, de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre continuidade da aula passada, né? Só que hoje nós vamos falar sobre as interferências positivas e negativas da ação antrópica na natureza. A gente viu na aula passada, hoje a gente vai falar sobre as ações, né? Positivas e negativas, porque tudo que o homem faz, e principalmente em relação ao meio ambiente, tem os danos, né, que ele provoca, e também tem as ações boas que melhora, né, o meio ambiente. Então nós vamos analisar aí para ver o que, é que a gente pode captar desse conteúdo, ok? Então vamos lá, vamos começar os trabalhos. Bom, primeiro, vamos lá. Ações antrópicas. Conhecer mais sobre as ações antrópicas que estão atreladas aos impactos provocados no meio ambiente. Esse termo ganhou destaque a partir do agravamento das catástrofes naturais, né, ocorridas em todo o mundo no último século. O texto abordará consequências positivas e negativas da ação humana no meio ambiente. Ações antrópicas refere-se a ações realizadas pelo homem. Esse termo ganhou destaque quando a humanidade percebeu a necessidade de discutir sobre as alterações provocadas pelo homem no meio ambiente e sobre as suas consequências. Fato, né? O homem tem alterado muita coisa na natureza, né? A gente está vendo aí duas fotos que são puras ações do homem na natureza. O desmatamento por plantio, a poluição das águas, dos rios, né? Tudo são ação do homem que terá consequência, né? Agora tá, mas daqui a alguns anos a gente poderá sentir todo o impacto dessas mudanças que o homem, que as suas ações têm feito no meio ambiente, né? As ações antrópicas, certo? Bom, ação antrópica no meio ambiente. Desde o início da civilização, o homem altera o meio em que vive por meio de suas ações. Nos primórdios, lá atrás, o homem retirava da natureza somente aquilo que precisava para o seu sustento. No caso do índio, né? Tira só aquilo, pesca para comer, né? Planta para comer também, só o que é necessário para sobreviver, né? Lá no começo, a humanidade inteira era assim. Contudo, o ato de retirar da natureza seus recursos não causava tanta interferência no meio ambiente. Com o passar dos anos e com o avanço tecnológico, no entanto, as ações antrópicas ganharam grandes proporções, passando a extrair da natureza, de maneira inconsequente, insumos necessários para alimentar a indústria e a demanda da produção para atender a sociedade. Quanto mais a ganância, mais o querer, o dinheiro, o homem vem, destrói o meio ambiente para produzir até produtos supérfluos, né? E acaba danificando o nosso meio ambiente. A exploração indiscriminada dos recursos naturais passou a alterar a dinâmica da natureza, ocasionando problemas como aumento do aquecimento global, em decorrência da retirada da cobertura vegetal, perda do habitat de seres vivos, empobrecimento do solo, impacto nos recursos hídricos. Quando falamos de impacto, é comum associarmos o termo a algo negativo. É válido, porém, ressaltar que o termo impacto refere-se às consequências provocadas no meio ambiente, sejam positivas ou negativas. Então, o homem ele destrói a cobertura vegetal e aí, com consequência disso, ali vai ter os habitats da fauna e da flora, né?
E tudo aquilo ali que é retirado, né, principalmente da fauna, vai destruir, vai provocar a extinção de animais e o empobrecimento do próprio solo que o homem vai precisar para plantar. Né? E sem falar do recurso mais precioso, o hídrico, a nossa água. E também tem sofrido consequências das ações do homem. Né? E quando ele fala do impacto, pode ser positivo e negativo, verdade, falando-se assim, beleza, mas a gente vai ver direitinho como é que pode ser essa alternância. Né? Bom, as ações antrópicas negativas. O homem passou a alterar o meio ambiente de maneira desregrada, sem a preocupação de repor aquilo que dele foi retirado. Esse cenário agravou-se a partir da Revolução Industrial, quando veio aquelas indústrias e passou a produzir em larga escala, né? E aí retirou muito mais recursos, matéria-prima do meio ambiente, alterando assim todo o ecossistema. A industrialização e o meio de produção que visa o lucro e ao consumo provocaram alterações e danos irreparáveis ao meio ambiente, visto que os recursos naturais passaram a ser explorados de forma indiscriminada. Por meio dessa exploração provocada pela ação antrópica, acelerou-se o processo de degradação da natureza. O que parecia distante da nossa realidade já faz parte do cotidiano, como alterações climáticas decorrentes do aumento do aquecimento global, racionamento de água, enchentes e secas extremas, desmatamentos e extinções de espécies. Tudo isso a gente tem visto com muita frequência, né? Enchentes em lugares que antes era difícil, né? O aquecimento, a mudança de temperatura, até aqui na nossa região, a gente hoje sente que o calor está mais intenso. Isso é consequência das mudanças climáticas, né? E o ciclo da chuva tem diminuído, consequência também disso. Exemplo de ações antrópicas negativas. Podemos citar os principais impactos ambientais provocados pela ação antrópica. O aquecimento global, em decorrência da intensa emissão de gases de efeito estufa e a atmosfera, o mundo passou a sentir a elevação das temperaturas. A camada de gás que se forma impede a dispersão da radiação solar, provocando um aquecimento anormal do planeta. A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento são os principais responsáveis pelo aumento da temperatura. É bem simples entender. Os raios eles entram e quando eles teriam que ser refletidos para sair, ele não consegue, porque é uma camada, como se fosse uma panela de pressão. O que está dentro está em ebulição. E nós estamos vivendo isso. Aí tem umas imagens, né, ilustrativas do homem lançando os gases, né? O urso sofrendo a consequência lá no derretimento, né, das calotas polar. Isso tudo é consequência desse tipo de ação do homem. A maré negra é o petróleo derramado nos oceanos por conta da sua inadequada extração. Tem causado grandes impactos na vida marinha. As algas, por exemplo, não conseguem realizar o processo de fotossíntese, colocando em risco a vida marinha. Aí aqui do lado vocês estão vendo aí algumas das causas, né? Transporte de longa distância, naufrágio de petroleiros, turbulência, rupturas, explosões e deficiência técnica é o que causa o derramamento dos óleos nas águas. O desmatamento, com o avanço da tecnologia agropecuária, que permite maior produção em menos tempo, e a intensificação das atividades nas indústrias madeireiras, houve um aumento de área desmatada. A retirada da vegetação, além de alterar as condições climáticas, provoca também a perda do habitat de diversas espécies, podendo levá-las à extinção. Como já falei lá atrás, né? O homem está desmatando mais
porque precisa produzir mais alimentos, e não só alimentos, como também os famosos commodities, que são o milho, a soja, para poder vender, ganhar mais dinheiro, e acaba sofrendo as consequências com essa ganância. Despejo de esgotos e lixo nos rios, lagos e mares. Indústrias e comunidade têm usado a água como local de descarte de esgoto e lixo residencial. Além de poluir as águas, essas ações colocam em risco a vida aquática. O uso inadequado dos recursos hídricos também mostra seus reflexos, e a falta de água já é um grave problema em diversas regiões do mundo. Estima-se que daqui a alguns anos nós teremos a tal da guerra pelo ouro branco, que seria a água, né? Já temos pelo petróleo em alguns lugares do mundo. Agora será pela água, pela escassez. Quando você olhar direito, ali em São Paulo, o Rio Tietê, podendo abastecer a cidade de São Paulo, a grande cidade, não abastece porque quando entra na cidade, ele fica altamente poluído. Os rios que a gente ainda tem em algumas partes do mundo estão ficando poluídos com assoreamento, que vai levar, um futuro bem próximo, uma falta desse recurso, né? Uma consequência grave para o homem. Bom, construção hidrelétrica, impactos negativos. Antes do funcionamento de uma usina, é necessário desviar o curso do rio para formar um grande reservatório. A formação de represa afeta fortemente a fauna e a flora, pois, de uma hora para outra, a floresta tomada durante centenas de anos vira lago. Muitas espécies acabam submersas e, consequentemente, morrem, criando uma espécie de limbo que compromete o funcionamento das turbinas. A implantação de hidrelétricas interfere de forma irreversível no microclima local, provocando alterações na temperatura, na umidade relativa do ar, na evaporação, e afeta o ciclo pluvial, o ciclo da chuva. Um muro de contenção segura a água, outrora corrente. A sua regulação passa a ser feita pelo ser humano. Aqui temos a usina, a Barra de Sobradinho, que a consequência daquilo ali foi que 3 cidades foram submergidas e trocadas de lugar. Ali os animais perderam o habitat, as plantas, aí vocês veem nessa imagem aí, as plantas submersas, os peixes morrendo pelas turbinas que tem na barragem. Então são muitas consequências que geram, apesar de ser uma energia limpa, mas tem essas consequências também. Ações antrópicas positivas. Há uma recente formação de consciência em relação à gravidade das alterações provocadas no meio ambiente pelo homem. É válido, contudo, ressaltar que nem todas as ações realizadas pelo homem são negativas. Quando realizadas a fim de promover a preservação dos recursos naturais ou de conter os danos causados no meio ambiente, essas ações são consideradas positivas. Revitalizar, reflorestar, são ações positivas feitas pensando no desenvolvimento sustentável e nas gerações futuras. A ideia de desenvolvimento sustentável iniciou-se nos anos 80 e o seu conceito surgiu a Comissão Mundial sobre o Ambiente Desenvolvimento, realizado em 1987. O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado por meio de relatório Nosso Futuro Comum, elaborado pela Organização das Nações Unidas. Então, o ato de reflorestar, de replantar, de revitalizar, são impactos positivos no meio ambiente, que o homem deveria praticar mais. Mas, infelizmente, a ganância não deixa que o homem olhe para esse lado, podendo aliviar as consequências futuras, né? Se não faz, não tem como aliviar.
apresentada sobre o desenvolvimento sustentável refere às ações necessárias para que a exploração dos recursos naturais, visando ao desenvolvimento econômico, ocorra de maneira sustentável, ou seja, de maneira que não prejudique as gerações futuras. Usar hoje sem comprometer o futuro, né? Para que isso seja possível, é necessário que o modelo de desenvolvimento econômico da sociedade em que vivemos, que é explorar ao máximo os recursos naturais, seja substituído por ações alternativas, que diminuam os impactos negativos no meio ambiente. Uma alternativa está relacionada à produção de energia. O modelo energético atual baseia-se no uso de combustíveis fósseis, cuja queima emite muitos gases poluentes à atmosfera. Para que essa realidade mude, é necessário que se incentive o uso de fontes alternativas de energia, como a energia solar e a energia eólica, consideradas fontes de energia limpa e com baixo impacto no meio ambiente. Exemplos de ações antrópicas positivas. Várias ações positivas podem ser relacionadas a fim de preservar os recursos naturais e impactos positivos no meio ambiente. Reflorestamento das desmatadas, áreas desmatadas, uso de filtro nas indústrias para evitar emissões de gases poluentes na atmosfera, utilização de produtos biodegradáveis como alternativa a produtos que levam tempo para se decompor. Um exemplo bem clássico, canudinho, né? O plástico ele demora anos, certo? Estão inventando um de bambu, que se degrada mais rápido, né? Incentivo de políticas para a educação ambiental, recuperação de matas ciliares, uso consciente dos recursos hídricos, economia de energia, coleta seletiva de lixo e reciclado. Tudo isso aí vai gerar um impacto muito positivo no meio. Mas é preciso investimento para que isso saia do papel e que o homem possa trabalhar para que venha a diminuir um futuro negro que nos espera, né? Onde essas gerações que estão vindo vão sofrer as consequências da mão do homem hoje nessas ações antrópicas. É por isso que tem que ter as ações também positivas. Então, eu fico por aqui. Espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido. Se não, revisa, pesquisa e estuda. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.